Nesse vídeo, vamos falar sobre os principais poluentes atmosféricos. O primeiro que vamos falar é sobre o monóxido de carbono. É um gás produzido com base na queima completa de material combustível rico em carbono. Apesar de suas aplicações na indústria, é um gás asfixiante muito tóxico, que dependendo do tempo de exposição e quantidade inalada, pode levar à morte. Suas características: é um gás incolor, inodoro, inflamável, menos denso que o ar atmosférico e de fórmula molecular CO. O monóxido de carbono é produzido com base na queima em condições de pouco oxigênio disponível de combustíveis fósseis e compostos que tenham carbono. No que chamamos de combustão incompleta, o monóxido de carbono é um gás extremamente perigoso, pois é um asfixiante químico que pode levar à intoxicação. A principal via de intoxicação com o monóxido de carbono é a respiratória, que faz com que o CO chegue aos pulmões rapidamente e cause intoxicação. Depois de inalado, o monóxido de carbono é difundido pelos vasos sanguíneos, combinando-se com a hemoglobina, responsável pelo transporte do O2 pelo corpo humano. A inalação reduz a capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos vitais pelo sangue, afetando os sistemas cardiovasculares e nervoso. Em concentrações extremas, pode provocar a morte por envenenamento. Em concentrações mais baixas, pode ser gravoso para o indivíduo com problemas cardiovasculares e reduz o desempenho desportivo. Concentrações elevadas podem causar sintomas como dores de cabeça, tonturas e fadigas. O segundo que vamos falar é sobre o dióxido de enxofre. É um gás muito utilizado em escala industrial. Ele é emitido de forma natural por atividades vulcânicas, mas também por atividades humanas nas indústrias e nos meios de transportes. Esse gás vem ganhando destaque devido aos seus impactos no meio ambiente e na saúde humana. Uma das fontes de emissões do dióxido de enxofre na atmosfera é a queima de materiais que contêm enxofre em sua formulação e em indústrias e meios de transporte. A combustão de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, contribui com a liberação desse gás, considerado um dos mais nocivos ao meio ambiente. Características: o dióxido de enxofre é um gás incolor na temperatura ambiente, tóxico e sufocante. Sua fórmula estrutural é composta por 2 átomos de oxigênio e um átomo de enxofre, ligados por ligações duplas covalentes em uma geometria angular. Como ele prejudica? Por se tratar de um gás com alta solubilidade em água, o SO2, liberado de uma forma natural ou a partir de combustíveis fósseis, interage com as gotículas de água presentes na atmosfera, formando o ácido sulfuroso. O gás sulfuroso, por sua vez, é oxidado, produzindo o ácido sulfúrico, um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida. Essa chuva, devido ao pH reduzido, afeta diretamente as plantas, reduzindo a taxa de fotossíntese e atrapalhando seu crescimento. Ele também aumenta a acidez do solo, rios e lagos, prejudicando a vida aquática, causando a morte de espécies e, em alguns casos, a chuva ácida também corrói a estrutura de monumentos e edificações. Além do dano ambiental, que gera impactos diretamente aos seres humanos, o dióxido de enxofre é um gás tóxico que causa irritações no sistema respiratório, na pele e pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Agora vamos falar sobre o dióxido de nitrogênio. É um composto químico constituído por 2 átomos de oxigênio e um de azoto. A fórmula química é NO2. É um dos diversos ácidos de nitrogênio. O NO2 é intermediário na produção industrial do ácido nítrico, cuja produção chega a milhões de toneladas anualmente, sendo seu uso primário na produção de fertilizantes. Em temperaturas mais elevadas, é um gás vermelho-marrom. Pode ser fatal se inalado em grande quantidade. O dióxido
de nitrogênio é uma molécula paragnética de geometria angular que permanece ao grupo pontual C2V. Ele possui um cheiro muito forte e irritante, é muito tóxico, é um poderoso oxidante. Nas reações na atmosfera, pode dar origem ao ácido nítrico, como já falado, bem como pode a nitrados orgânicos que contribuem para os fenômenos, como elevado impacto ambiental, como as chuvas ácidas e eutrofização de lagos e rios. Desempenham um papel fundamental no ciclo químico de ozono. O NO2 proporciona ao ser humano uma agradável sensação ao ser inalado. Isso porque ele tem propriedades anestésicas, porém é tóxico para pessoas e animais, e a exposição de longa duração provoca danos sérios à saúde. O composto aumenta a sensibilidade à asma e à bronquite, principalmente em crianças, idosos e grupos de riscos, além de ser irritante para os pulmões e diminuir a resistência a infecções respiratórias. Pessoas que possuem doenças que possam ser agravadas devido à exposição ao dióxido de nitrogênio não devem ser autorizadas para trabalhos com este produto, pois em altas concentrações ele pode provocar pneumonia química retardada, edema pulmonar, irritação da mucosa do nariz e danos severos aos pulmões, semelhantes aos provocados pela enfimésia pulmonar, e a exposição continua por causa da diminuição permanente das funções pulmonares. Para termos um certo controle, devemos fazer tratamento de emissões atmosféricas. O tratamento de emissões atmosféricas é uma forma de controlar a emissão chamada de pontuais e fugitivas, que são gases liberados na atmosfera por fontes naturais ou antropogênicas. Alguma das principais alternativas de tratamento de resíduos gasosos é a filtração. A filtração é usada para remover partículas suspensas presentes na corrente elétrica gasosa seca. O processo baseia-se na interceptação de partículas presentes na corrente gás. À medida que passa por um meio poroso, eles devem ser selecionados de acordo com o tamanho de partícula que se deseja remover. Outro meio é a separação, adequado para a remoção de partículas de qualquer corrente de ar, seco ou molhado. O tipo de processo de separação a ser utilizado dependente do diâmetro do separador, a presença de partícula. Outro é a remoção de gases ácidos. O gás e o material particulado é absorvido em uma solução adequada, geralmente alcalina. Método seco. A remoção é feita adicionando material absorvente, reagente com gases e materiais na própria unidade de combustão. O resultado será recolhido no sistema de separação existente. E um dos últimos exemplos é a dissolução em carvão ativado ou incineração, que são águas residuais contendo compostos voláteis, hidrocarbonetos e solventes orgânicos. A dissolução de carvão ativado, os contaminantes são retidos no carvão por meio de processos físicos e químicos. Após o esgotamento, o carvão empobrecido deve ser gerenciado adequadamente e pode ser regenerado ou incinerado. Incineração de gás. A conversão de poluentes voláteis em substâncias menos tóxicas. A possibilidade de realizar recuperação de energia.